Bom dia, queridas irmãs, queridos irmãos, que a graça e a paz de nosso soberano Salvador seja sobre a tua vida, hoje e sempre. Amém. Que alegria para nós iniciarmos esta manhã, ouvindo esse belíssimo prelúdio da nossa querida Natália Pardini e ainda com os sons de passarinhos ao fundo, todos os passarinhos sem dúvida, assim como toda a criação, louva ao Senhor, nosso Deus, nesta manhã, e é por isso que nós vamos fazer a leitura do Salmo de número 19, versículo 14, para iniciar este culto matutino, último culto matutino do ano de 2020. Leitura do Salmo de número 19, versículo 14, que assim nos diz a palavra de Deus: as palavras dos meus lábios e o meditar do meu coração sejam agradáveis na tua presença, Senhor, rocha minha e redentor meu. Cantaremos agora, queridos irmãos e amigos, o hino de número 13 do nosso inário, que fala exatamente isso. O Criador dos céus e da terra, do sol, da tua vida e da minha vida, merece todo louvor, toda adoração e toda glória. Ainda assim, o Criador se fez carne, habitou entre nós, para que hoje nós tivéssemos a plena redenção dos nossos pecados. E Ele abriu o véu, nos dando a oportunidade de um dia, juntos, morarmos eternamente com esse grande Deus, Criador dos céus e da terra. Cantaremos o hino de número 13, logo em seguida eu retorno e faço uma oração de adoração ao nosso Deus. Se nos cega o sol ardente, quando visto em seu fulgor, quem contemplará aquele que do sol é criador? Patriarcas não puderam o seu rosto contemplar, nem Adão chegou a vê-lo antes mesmo de pecar. Luz perante a qual é trevas, mesmo o sol a fulgurar, nossos olhos pecadores não te podem contemplar. Fogo em cima da arca santa, sarça ardente do Sinai, são figuras dessa glória do Senhor eterno Pai. Para termos nós com Ele franca e doce comunhão, Cristo Filho fez-se carne, fez-se nossa redenção, para que na glória eterna o vejamos já sem véu. Cristo padeceu a morte, o caminho abrindo ao céu. Oremos. Senhor Deus, esse é o motivo da nossa adoração nesta noite. Nós temos a oportunidade de olhar para Ti, Senhor Deus, através da pessoa maravilhosa de Jesus e contemplar a Tua face. Porque todas as vezes que nós olhamos para Cristo, nós vemos o Pai. Pai de amor, Pai de bondade, Pai que merece toda a nossa adoração, porque enviou o Seu Filho único, Jesus, o Cristo,
para morrer por nós, para ser o nosso Redentor. E é por isso que nós te adoramos nesta noite, Senhor. Receba o culto que iniciamos neste momento. Que tudo que façamos aqui seja exclusivamente para a glória da Santíssima Trindade, Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Amém. Queridos irmãos, nós vamos fazer agora a leitura do livro do profeta Jeremias, capítulo 32. Eu farei a leitura dos versículos 26 a 37. E nós vamos preparar-nos para o momento de confissão de pecados. Lembramos que a palavra de Deus, ela fala a nós de uma maneira muito clara, todas as vezes que nós resolvemos dar as costas a Deus. Ao invés de nós voltarmos o rosto para Ele, nós viramos as nossas costas. E certamente, durante o ano de 2020, nós fizemos isso muitas vezes. Mas temos a oportunidade agora de reconhecermos diante de Deus que nós erramos, para que sim, após a nossa oração, termos o alívio da certeza do perdão dos nossos pecados. Jeremias, capítulo 32, versículos 26 a 37. Então veio a palavra do Senhor a Jeremias, dizendo: Eis que eu sou o Senhor, o Deus de todos os viventes. Acaso haveria coisa demasiadamente maravilhosa para mim? Portanto, assim diz o Senhor: Eis que entrego esta cidade nas mãos dos caldeus, nas mãos de Nabucodonosor, rei da Babilônia, e ele a tomará. Os caldeus que pelejam contra esta cidade entrarão nela, porão fogo a esta cidade e queimarão as casas, sobre cujos terraços queimaram incenso a Baal e ofereceram libações a outros deuses, para me provocarem a ira. Porque os filhos de Israel e os filhos de Judá não fizeram senão mal perante mim, desde a sua mocidade. Porque os filhos de Israel, para provocar minha ira com as obras das suas mãos, diz o Senhor. Porque para minha ira e para o meu furor me tem sido essa cidade, desde o dia em que a edificaram e até o dia de hoje, para que eu a removesse da minha presença, por causa de toda a maldade que fizeram os filhos de Israel e os filhos de Judá, para me provocarem a ira, eles, os seus reis, os seus príncipes, os seus sacerdotes e os seus profetas, como também os homens de Judá e os moradores de Jerusalém. Viraram-me as costas e não o rosto. Ainda que eu, começando de madrugada, os ensinava, eles não deram ouvidos para receberem a advertência. Antes puseram as abominações na casa que se chama pelo meu nome, para profanarem. Edificaram os altos de Baal que estão no vale do filho de Inom, para queimarem a seus filhos e as suas filhas a Moloque. O que nunca lhes ordenei, nem me passou pela mente fizessem tal abominação, para fazerem pecar a Judá. Agora, pois, assim diz o Senhor, o Deus de Israel, acerca desta cidade, da qual vós dizeis: já está entregue nas mãos do rei da Babilônia, pela espada, pela fome e pela peste. Eis que eu vos congregarei de todas as terras, para onde os lancei na minha ira, no meu furor e na minha grande indignação. Tornarei a trazê-los a este lugar, e farei que nele habitem seguramente. Amém. Amados irmãos, a palavra de Deus nos alerta que todas as vezes que nós nos dispersamos do caminho do Senhor, nós temos a oportunidade de nos voltarmos para Ele. E nós fazemos isso através de um coração contrito, quebrantado, que certamente o Senhor não os despreza. Vamos fazer uma oração agora de confissão, onde você entregará a Deus tudo aquilo que tem apertado o teu coração, porque você sabe que são coisas que certamente te afastam do Espírito Santo de Deus.
Oremos. Senhor, neste momento, assim como o povo de Israel e como o povo de Judá, nós sabemos que muitas vezes durante o ano de 2020 nós fizemos coisas que nós não deveríamos e falamos muitas coisas também, ó Deus, que nós não deveríamos falar. No mais profundo do nosso ser, nós duvidamos da Tua bondade e duvidamos do Teu poder, Senhor. E muitas vezes, no mais profundo do nosso coração, nós pensamos assim: será que realmente Deus tem o controle da história em Suas mãos? Será que realmente Deus tem o controle da humanidade em Suas mãos? Será que realmente Deus tem o controle da minha vida em Suas mãos? E certamente nós pecamos porque nós desconfiamos do Teu amor por nós. Desconfiamos do Teu amor que já foi revelado a nós por intermédio do Teu Filho, nosso Salvador. E é por isso que nesse momento nós te pedimos: Senhor, perdoa-nos, tenha misericórdia de nós e volte-se com o Teu rosto para nós. Nós nos humilhamos, Senhor, porque sabemos que Tu és um Deus redentor, como acabamos de cantar. Um Deus criador, mas que redimiu-nos através do sangue do Teu precioso Filho na cruz do Calvário. E é em nome do Teu Filho Jesus que nós oramos a Ti, Senhor, nesse momento, e já Te agradecemos. Amém. Queridos irmãos, nós faremos agora a leitura do Salmo de número 23, para que nós lembremos que o Senhor é o nosso bom pastor, para que nós sejamos gratos a Ele, porque Ele é o pastor que nos dirige, como ovelhas que muitas vezes quer andar pelos seus próprios caminhos, mas ainda assim, Ele constantemente nos leva a águas tranquilas, e é por isso que nós devemos ter um compromisso de fé e de gratidão a Deus. O nosso Senhor Jesus é o nosso pastor, porque muitas vezes até mesmo o teu próprio pastor, o pastor da tua igreja, pode falhar com você, pode errar com você, porque ele é humano, ele não é divino. Ele pode até mesmo falar coisas que magoam o teu coração, evidentemente muitas vezes sem até saber, mas o supremo pastor, Jesus, Ele é o pastor que te faz deitar em verdes pastos e que te guia, ainda que em momentos turbulentos, ainda que em momentos trevosos, Ele te toma pela mão e te guia por águas tranquilas. Salmo de número 23. E logo em seguida nós cantaremos todos juntos o hino de número 68, que fala também que nós confiamos na maravilhosa promessa do Senhor, que ainda que nós temos lutas, problemas, dificuldades, sabemos que através da nossa oração nós podemos buscar a face do nosso Deus e entender que apesar do nosso empenho, apesar da nossa riqueza, o que vale realmente para nós é a presença de Cristo em nossa vida. Então faremos a leitura do Salmo 23 e logo em seguida já cantaremos o hino de número 68. O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Ele me faz repousar em pastos verdejantes, leva-me para junto das águas de descanso, refrigera minha alma, guia-me pelas veredas da justiça por amor do seu nome. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal nenhum, porque tu estás comigo, o teu bordão e o teu cajado me consolam. Preparas-me uma mesa na presença dos meus adversários, unges minha cabeça com óleo, o meu cálice transborda. Bondade e misericórdia certamente me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor para todo sempre.
Amém. Senhor, na divina promessa, vitória já tive nas lutas aqui. Contudo é muito certo que a gente tropeça, por isso, Senhor, eu preciso de ti. Que me guia no escuro caminho, fulgura de cima do sol criador. Contudo não posso segui-la sozinho, por isso eu preciso de ti, meu Senhor. Bem sei que nas preces eu posso buscar-te, jamais essa bênção na vida eu descri. Contudo é possível que dela me afaste, por isso, Senhor, eu preciso de ti. Esforços da terra, precário descido, empenho dos homens, riqueza e for, não valem a bênção do reino divino, por isso eu preciso de ti, meu Senhor. Agradeça a Deus por tudo aquilo que Ele concedeu a você no ano de 2020. Agradeça a Deus porque, apesar desse ano difícil, Ele te sustentou, Ele te conduziu e Ele guardou e poupou a tua vida e a vida dos teus familiares. Oremos. Senhor, nós damos graças a Ti porque, além do Senhor ser o nosso bom pastor, que nos guia nas águas de descanso, e que dá tranquilidade à nossa alma, o Senhor também é o Deus que é a nossa luz, essa luz que nos guia, essa luz que iluminou os nossos caminhos durante esse ano de 2020. Senhor, que ano difícil para todos nós. Todos nós, de alguma forma, fomos atingidos direta ou indiretamente por todas as consequências que o ano de 2020 acarretou para nós com essa pandemia. Mas ainda assim, Senhor, o nosso coração, nesta manhã, está cheio de gratidão a Ti, porque o Senhor poupou a nossa vida, porque o Senhor nos guardou dessa pandemia, e porque ainda, Senhor, que algum parente, algum familiar ou algum amigo aprove ao Senhor de levar para junto de si, nós sabemos que ainda assim, isto está de acordo com a Tua vontade. E é por isso que nós Te agradecemos nesta manhã, e queremos dizer que todo louvor, toda honra e toda glória, através dos nossos lábios, será dado não somente hoje, mas para todos sempre, exclusivamente a Cristo Jesus, o Filho de Deus. Amém. Queridos irmãos, nós vamos ter agora um momento de recolhimento espiritual com a nossa querida Paulinha, que vai cantar uma canção, e logo em seguida você vai ouvir uma palavra abençoadíssima pelo nosso irmão e amigo,
parceiro durante todo o ano de 2020, e para a honra e glória de nosso Jesus, Salvador, Senhor, nossa parceria já está renovada para o ano de 2021. Reverendo José Clóvis, logo em seguida, após a nossa irmã Paula, você vai ouvir a pregação da Palavra de Deus, aí eu retorno fazendo a oração final e impetrando a bênção em nome de Jesus. Imagine um anjo a contemplar a ternura de Maria, olhar que o Rei nasceu. De nós, menino Deus nasceu, Deus se fez de nós, que amor grandioso. Maravilhosa luz envolve ali Jesus na noite em Belém. Homem Deus se fez de nós. Cristo Rei nasceu, Deus se fez de nós naquela noite. Deus se fez de nós, de nós. É noite de Natal, Natal. Tornou-se de nós, nasceu menino Deus e se fez de nós, que amor grandioso. Maravilhosa paz, a manjedoura traz na noite em Belém. Homem Deus se fez de nós. O Cristo já nasceu e tornou-se de nós naquela noite. Deus se fez de nós, de nós. Natal é manhã. Deus se fez de Saudamos os queridos em nome do Senhor Jesus. Gostaria de repartir com os amados acerca do testemunho cristão diário, o Evangelho de Deus, em Romanos capítulo 1, versos 16 e 17. Considerações
iniciais. O tema central da Epístola de Paulo aos Romanos é o Evangelho de Deus. É um tratado, a Epístola aos Romanos, que revela as misericordiosas intervenções de Deus na história da salvação humana. Capítulos 1 ao capítulo 11, justificando o pecador pela fé na pessoa e obra de Cristo, concedendo santificação e mostrando a graciosa eleição, a eleição da graça. Nos capítulos 12 a 16, registram-se as implicações práticas desta iniciativa divina em busca do humano transgressor, transformando-o para, de maneira prática, manifestar a maravilhosa graça na Igreja e na sociedade em geral. No início, capítulo 1, verso 15, no meio do texto, capítulo 10, versos 13 a 15, e ao final, capítulo 15, versos 16 a 21, desta exposição, somos chamados ao testemunho cristão diário. O texto central desta exposição sobre o Evangelho de Deus, que precisa ser vivido e verbalizado diariamente, é capítulo 1, versos 16 e 17, que diz: pois não me envergonho do Evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego, visto que a justiça de Deus se revela no Evangelho, de fé em fé, como está escrito: o justo viverá por fé. Esta expressão, o justo viverá por fé, foi usada pelo Espírito no texto de Abacuque, capítulo 2, verso 4, no 6º século antes de Cristo. Alguns destaques deste texto fundamental de Romanos 1, 16 e 17. Primeiro, o Evangelho não é motivo de vergonha. O termo grego está no presente do indicativo. Não me envergonharei, pois o Evangelho é o poder de Deus. Em momento algum. É interessante porque o tempo presente, preferencialmente, é uma ação linear, continuada, repetida. Por isso que nós precisamos diariamente, continuamente, linearmente, não de forma episódica, esporádica. Precisamos estar encorajados, sabendo que o Evangelho é Cristo e Cristo é o tesouro maior. Temos de que nos alegrar pela presença de Jesus em nossas vidas. Portanto, não nos envergonhamos. O segundo destaque, o Evangelho é poder salvador. Esta preciosidade em quem todos os tesouros da sabedoria e do conhecimento estão ocultos, a pessoa do amado Filho de Deus, ele tem poder. O Evangelho é Cristo e Cristo tem todo o poder. Deus concede soteria, salvação plena da penalidade do pecado,
justificando, do poder do pecado, santificando, e da presença do pecado, glorificando aquele que confia inteiramente na graça de Deus em Cristo Jesus. Terceiro, o Evangelho requer compromisso. O homem precisa estender a mão vazia, confiar todo o que crê. Ele é o poder de Deus para a salvação, não de qualquer pessoa, pura e simplesmente, mas de todo aquele que confiar, que se entregar, que em Jesus depositar a sua fé. Sim, queridos, é preciso direcionar a fé ao crucificado, ao ressurreto, àquele que foi morto, mas que está vivo pelos séculos dos séculos. Crer de forma contínua é a resposta do homem à iniciativa divina. Mas como invocarão aquele em quem não creram? E como crerão naquele de quem nada ouviram? E como ouvirão se não há quem pregue? Quão formosos são os pés dos que anunciam coisas boas. Este verbo anunciar está na voz média. Significa dizer que o sujeito pratica sobre algo que julga importante, relevante. A evangelização para Paulo não era um aspecto secundário do seu ministério. Cada cristão tem o privilégio de ter pés formosos, que levam a mensagem de alegria, as boas novas. Eis que vos trago novas de grande alegria, disseram os anjos, que o será para todo o povo. Sim, queridos, à semelhança do ser angelical, precisamos anunciar as boas novas. Jesus nasceu. Jesus derramou seu sangue para satisfazer a justa ação de Deus. Sim, queridos, Jesus ressurgiu dos mortos, está vivo à destra da majestade nas alturas. Foi recebido nos céus, em sinal do aval, da concordância, do aceite do Eterno no sacrifício perfeito de seu Filho Jesus. Precisamos anunciar de forma contínua, duradoura, todos os dias. É um privilégio para nós poder semear, como cristãos que somos, a divina semente, o poder de Deus para a salvação. Cristo em vós, a esperança da glória. Comentando Romanos 1,16, Calvino registra: notemos bem quanto valor Paulo atribui ao ministério da palavra, ao declarar que Deus exerce seu poder nela para nossa salvação. Ele aqui não está falando de alguma revelação secreta, e sim da pregação por meio da expressão verbal que vem dos lábios. Quando, pois, o Evangelho convida a todos a participarem da salvação sem qualquer distinção,
ele é corretamente designado a doutrina da salvação, pois Cristo é nele oferecido, cujo ofício particular é salvar aquele que se acha perdido. E aqueles que recusam ser salvos por Cristo encontrarão nele seu próprio juiz. O reformador genebrino, comentando Romanos, capítulo 10, verso 15, que diz: "E como pregarão se não forem enviados?", registra: é bastante termos em mente o seguinte: o evangelho não cai das nuvens como a chuva, acidentalmente, senão que é levado pelas mãos dos homens, aonde quer que Deus o envie, lá do alto. Como está escrito, quão formosos são os pés. Vamos aplicar, prossegue Calvino, esta passagem a nosso presente tema da seguinte forma: o Senhor, tensionando imprimir esperança de livramento em seu povo, aclama com altissonantes louvores a vinda daqueles que trazem as alegres boas novas desse livramento. Sim, queridos, o teólogo de Genebra, contemplando os pedidos de oração do apóstolo Paulo em Efésios 6,19, registra: e também por mim. Ora, atentemos bem para o motivo por que deseja que orem por ele, ou seja, para que pudesse abrir sua boca. O que é isso? Estava Paulo emudecido ou premido pelo medo de confessar o evangelho? De modo algum. Além disso, ele ardia com tal zelo em proclamar o evangelho que nunca se sentia satisfeito consigo mesmo. Como me cumpre fazê-lo? 2 vezes ele diz, ousadamente, para que no abrir de minha boca, ousadamente, ou seja, com intrepidez, para que eu possa falar ousadamente. Paulo não pede agilidade no debate. Ele deseja liberdade de fazer clara e veemente confissão. Tomemos o exemplo prático de José Manuel da Conceição, num texto produzido por Franklin Ferreira, registra: Brotas foi a última paróquia onde Conceição serviu como padre. Por isso, depois de ser batizado na igreja presbiteriana, Conceição mudou-se para Brotas a fim de pregar de casa em casa. Como resultado desses esforços, 11 adultos e 17 crianças foram batizadas. Em 16 de dezembro de 1865, Simonton, Blackford e Schneider organizaram em São Paulo o Presbitério do Rio de Janeiro, constituído de 3 igrejas: Rio de Janeiro, São Paulo e Brotas. No dia seguinte, 17 de dezembro de 1865, Conceição foi ordenado ao ministério pastoral. Por isso, 17 de dezembro comemora-se o Dia do Pastor Presbiteriano. Louvado seja Deus pela sua palavra e pelos homens que ele levanta
através da história, para que o Evangelho seja pregado incessantemente, a tempo e fora de tempo. Queridos irmãos, antes de fazermos a oração final, nós vamos ouvir mais uma canção com as nossas queridas Sara e Beatriz. E logo em seguida retornamos. Noite feliz, ó Senhor, Deus do amor, pobrezinho nasceu em Belém, eis na Lapa Jesus, nosso bem, dorme em paz, ó Jesus, dorme em paz, ó Jesus. Noite feliz, ó Jesus, Deus da luz, quão afável é o teu coração, que quiseste nascer, nosso irmão, pra nós todos salvar e a nós todos salvar. Noite feliz, eis que no ar vem cantar aos pastores os anjos do céu, anunciando a chegada de Deus, de Jesus Salvador, de Jesus Salvador. Louvado seja o nome do nosso bom Salvador. Nós vamos orar agora, pedir para que o Senhor receba esse culto que nós prestamos a Ele. E logo em seguida eu impetro a bênção. Senhor, nós queremos dar a Ti toda a honra, toda a glória e todo o louvor. Senhor Jesus, o Senhor é o nosso pastor, é a nossa luz, o nosso Redentor, o nosso Salvador. Todos esses atributos, Senhor, nós falamos para Ti nesta noite, através das leituras, através das canções. E nós queremos também dizer que o Senhor é o nosso amigo. O Senhor disse isso para nós, que já não chamaria-nos como servos, mas como amigos. E certos, ó Deus, desse sentimento, nós queremos dizer que esse é o maior presente que nós podemos ter de Ti, a amizade do Cristo, do Filho de Deus. É por isso que nós Te adoramos, Senhor. É por isso que tudo que fizemos aqui nesta manhã foi para a honra e glória do Teu santo nome. Nós Te pedimos, seja conosco, ó Deus, neste domingo, e que tudo o que façamos seja para glorificar e exaltar ao grande Deus, Senhor Jesus. E que a Sua maravilhosa graça, a graça do nosso Senhor Jesus, o grande amor de Deus, infinito, insondável, incompreensível, mas real, e a doce comunhão do Divino Espírito Santo, seja sobre a tua vida, meu irmão, minha irmã, não somente hoje, mas para todo sempre. Amém.